A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito da Santa Inquisição com você. Talvez seja o assunto mais comentado nos meios acadêmicos, no meio universitário, é a Inquisição, para acusar a Igreja Católica dos horrores cometidos, do absurdo que foi a Inquisição, do abuso de poder eclesiástico, etc, etc, etc. E sempre falam, como é que pode você ser católico? Esta instituição abusiva. Só que muitas vezes são faladas algumas coisas fora de um determinado contexto. Por isso esse vídeo aqui, na verdade, tem a intenção de te orientar, de ser um norte para você no estudo da Inquisição, porque você vai encontrar muitas informações. Só que muitas vezes não nos é dado um mapa para nos orientar. E aqui eu quero falar de alguns equívocos que as pessoas cometem ao falar sobre a Inquisição, ao abordar a Inquisição, alguns falsos pensamentos que as pessoas podem ter, né? Na verdade não falsos pensamentos, são pensamentos de uma verdade equivocada que as pessoas podem ter ao olhar a Inquisição, a olhar o contexto da Inquisição, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que você não pode julgar a Inquisição de acordo com a sociedade atual. Por quê? Porque a sociedade atual, o que nós vivemos hoje, foi fruto de uma construção histórica, né? Os direitos humanos, por exemplo, a política que nós temos, o Estado da forma que há, para o bem ou para o mal, é fruto de uma evolução histórica. Então nós vemos hoje um sistema jurídico, nós vemos hoje o Estado mais ou menos organizado, e aí nós olhamos como é a sociedade organizada hoje, aí nós lemos no livro de história a respeito da Inquisição lá na Idade Média. E aí nós queremos julgar a Idade Média de acordo com o olhar que nós temos hoje. E na verdade isso é um grande equívoco. Por quê? Porque nós precisamos, isso aqui é a base do estudo da história, tá? Nós precisamos contextualizar. E um dos maiores equívocos que as pessoas cometem ao falar sobre a Inquisição, ao estudar sobre a Inquisição, é não fazer a devida contextualização dos tempos. Nós precisamos contextualizar. Ah, a Igreja Católica cometia tal coisa. Tá, mas por que cometia? Qual que era o contexto que estava em volta dali? Um ponto interessante que poucas vezes as pessoas falam. O que antecedeu o direito canônico, no caso a Inquisição? O que precedia o Tribunal da Inquisição? Antes da Igreja Católica criar o Tribunal da Inquisição, o que imperava na sociedade era o direito germânico. E no que consistia esse direito germânico? Vou aqui usar termos simples para que todos possamos entender. Antes da Igreja Católica aparecer com o Tribunal da Inquisição, as pessoas eram julgadas de acordo com o direito germânico, que consistia numa espécie de juízo de Deus. Então o sujeito era acusado de alguma coisa, de uma falta grave, de alguma coisa digna de morte. Então pegavam um sujeito, levavam para lá em cima de um penhasco e jogavam ele. Se você sobreviver, você é inocente, né? Se não, é porque você é acusado, Deus está te castigando. E jogavam o cara de lá, colocavam brasas, né, no chão e mandavam o sujeito caminhar. Se você caminhar em cima das brasas e não se queimar, é um sinal dos deuses que você é inocente. Mas se você se queimar, é porque você é culpado. Deus está te castigando porque você é culpado. Este era o sistema que vigorava na sociedade antes de aparecer a Igreja Católica com a Inquisição. Por quê? Porque esse sistema germânico não era justo. Você concorda comigo que não era justo? Então você pensa bem, um sujeito era acusado de alguma coisa, de um crime bárbaro, de sei lá, ter roubado, ter matado alguém. As pessoas julgavam ela dessa maneira, sem nenhum tipo de investigação, tá? E aí é importante nós também compreendermos isso. Inquisição significa o quê?
Inquisição vem de inquirir, né? Podemos até dizer investigar. Então a Igreja Católica instaura o Tribunal da Inquisição para inquirir, para ir perguntando, para ir investigando se aquela pessoa era realmente culpada. E não julgar a pessoa de qualquer maneira, não simplesmente jogar ela do penhasco como as pessoas faziam. Era necessário investigar, ter provas concretas de que aquela pessoa realmente era culpada. Então nós podemos observar aqui que a Inquisição, o surgimento do Tribunal da Inquisição foi, na verdade, uma evolução na construção do direito, no processo de construção do direito, especialmente no direito penal. É óbvio que houveram erros. Hoje há erros. Ainda hoje, século XXI, praticamente com a igreja colocada de escanteio, Estado laico, você vê erros, você vê suspeitas e até mesmo muitas vezes comprovações de vendas de sentenças, de fraudes em processos, fraudes processuais. Hoje você vê isso. Você acha que na Idade Média não aconteceria? É óbvio que aconteceria. É óbvio que aconteceu fraudes. Nós temos o exemplo de Santa Joana d'Arc, que foi condenada no Tribunal da Inquisição e posteriormente, se foi observar o julgamento dela, foi observada diversas fraudes processuais no julgamento dela. Ela foi condenada de maneira fraudulenta pelos inimigos dela, né? Então e depois foi declarada, né, como ela estava correta na história, etc. Foi canonizada porque ela viveu de fato virtudes heróicas, tá? Mas o que eu quero falar com vocês aqui, a Igreja teve os seus erros na Inquisição, mas hoje nós também temos. Se hoje nós temos, imagina naquele tempo. Mas o que eu quero que você compreenda dentro da evolução do direito penal, principalmente, a Inquisição foi de suma importância na ajuda, na contribuição para esse desenvolvimento do direito canônico. Você imagina, antes você era jogada no direito germânico. Alguém te acusava, você é bruxa, você faz sacrifício de criança. Vamos pegar você aqui, anda nessas brasas aqui. Se você não se queimar, né, então é porque você é inocente. Se você queimar os seus pezinhos é porque você é culpado. Olha só como as pessoas eram julgadas. Então a Inquisição vem justamente a ajudar nesse devido processo legal. Não, ela tem que ser investigada primeiramente, tá bom? Não é simplesmente condenar dessa forma, não. Um outro motivo que é importante, no que foi importante a criação do Tribunal da Inquisição, é que ela buscou evitar perseguições, principalmente políticas, tá? É claro, eu repito, se hoje nós temos fraudes processuais, nós vemos em noticiários suspeitas de fraudes judiciais, como eu já falei, naquele tempo também houve, tá? Então, não olhe só para o errado, olhe a tentativa de se fazer o certo. Por que eu falo que era também uma tentativa de evitar perseguições, principalmente políticas? Poderia haver pessoas de um reinado, né, de uma monarquia específica, um príncipe, enfim, alguém nobre, que diante das acusações de uma outra pessoa, seja ligada à nobreza também, ou alguém pobre que denunciando injustiças e crimes de alguém da nobreza, pudesse chegar no cidadão e falar: ei, esse cara aí que está falando, esse cara é bruxo, esse cara é um herege, ele tem que ser condenado porque ele é um blasfemo, e inventar várias coisas a respeito dessa pessoa. Então as pessoas iam muitas vezes fazer justiça com a própria mão. Não, o cara está dizendo que o cara aqui é bruxo, que esse sujeito aqui é bruxo, então vamos matar ele. Era a mentalidade da época, tá? Então, acontecia muito isso, acontecer muito disso, das pessoas quererem fazer justiça com as próprias mãos. Hoje, no século XXI, né, já é complicado você ver hoje se discutir muito a questão das fake news. Um político que muitas vezes faz um tweet, uma declaração contrária a um outro político, né, com algumas mentiras para o quê? Para fazer um assassinato de reputação. E hoje você tem como pesquisar na internet, alguns meios oficiais, você tem como pesquisar, né?
se a pessoa realmente falou aquilo, se a pessoa fez aquilo ou não. Agora você imagina na Idade Média. Espalhou que o sujeito veio a notícia lá na nobreza que o Joãozinho é herege, que ele mata crianças e oferece em sacrifício para o demônio, as pessoas iam fazer sacrifício com a própria mão. Só que na verdade Joãozinho, ele era um líder comunitário que estava denunciando os abusos do príncipe. Você está entendendo como que poderia acontecer isso? A pessoa simplesmente acusar a outra de herege e as pessoas fazerem justiça pelas próprias mãos. Então, por mais que na Inquisição possam ter acontecido e aconteceu de fato erros humanos, nós temos que compreender que a intenção dela foi evitar, como evitou muitos abusos. Por isso que a igreja fez a Inquisição, de inquirir, de investigar. Tem que se provar que a pessoa ela é culpada ou não. E além disso, nós já podemos partir para um outro ponto, que a Inquisição julgava apenas crimes de heresia, tá? Crimes ligados a questões religiosas, tá? A heresia. Não era simplesmente o cara assaltou, o cara furtava, e a igreja ia condenar. Não era necessariamente isso, não. Aqui o que competia a igreja era condenar crimes ligados à heresia. Por quê? Justamente por causa dessa questão de perseguição política. Ora, a gente tem que lembrar, tá? Por isso que eu falo da importância da contextualização. Os estados, eles tinham a religião católica como religião oficial, tá? Então a religião católica era tida como muito em conta e o rei, em tese, praticava a religião católica, seguia a religião católica e estava ali, lado a lado com a igreja. Só que muitas vezes esse rei não virtuoso, né? Embora tendo a religião católica como oficial do Estado, muitas vezes não se seguia os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, começava a acusar os outros, como eu falei, de herege. De um outro rei lá de herege, de um fulano lá de herege. E aí a igreja falou, opa, se o fulano é herege, só quem pode dizer se é herege ou não é a igreja, porque a autoridade espiritual é da igreja, tá? Então a gente tem que compreender isso. A igreja, em suma, na Inquisição, julgava crimes de heresia, tá? E aí você falando isso, mas um crime religioso, um herege. A igreja condenava, então, só que na verdade a gente tem que olhar as coisas de maneira um pouquinho mais profunda, tá? Por quê? Porque muitas vezes é passado para as pessoas que a heresia seria simplesmente você questionar os ensinamentos da igreja, ou como eles costumam dizer, questionar os dogmas da igreja. Que a igreja tem que mudar os seus dogmas e ela não queria mudar. O cara não sabe nem o que é dogma. Dogma é imutável. Ai meu Deus, mas enfim, não é o tema aqui do vídeo de hoje. A igreja, ela julgava os temas de heresia. Só que a heresia não era simplesmente você questionar. Eu não concordo com a igreja. Heresias, muitas heresias pregavam coisas absurdas, tal como o suicídio. Existiam algumas seitas, alguns grupos de hereges na Idade Média que pregavam uma espécie de elevação do espírito e que tudo aquilo que era carnal deveria ser rejeitado. Que seria até louvável a pessoa cometer suicídio, que as pessoas não deveriam ter relações sexuais porque a relação sexual em si era algo abominável. Então se pregava popularmente que as pessoas deveriam evitar ter filhos, não ter relação sexual, se tivesse, deveria abortar. Então você imagine essa propagação de doutrina no meio do povo, o caos que iriam causar, o caos que iria causar. Várias pessoas pregando que as pessoas deveriam cometer suicídio. Então veja bem, o herege não era simplesmente, olha, eu não concordei, eu não gostei muito dessa homilia do Papa, não. Não. A heresia era muito mais profunda, tá? Muitas vezes você olha, a igreja fala ali da importância, seja do espírito, seja da carne, né? Nós somos seres carnais que temos um espírito. E a determinada seita que foi declarada como herege dizia que a carne era ruim e que é somente a elevação do espírito. Não é só uma questão filosófica e não, uma questão teológica não. Porque se era pregado
pregado publicamente suicídio, aborto. Então, imagina isso na Idade Média. Imagine a quantidade de pessoas, por isso que a quantidade de pessoas que, ao ouvir isso, poderiam cometer suicídio e cometer abortos e tudo mais. Por isso que é importante também contextualizar, isso aqui normalmente é mais ligado à treta com o protestante. Às vezes os protestantes falam, o Papa na Idade Média proibiu os católicos de lerem a Bíblia. Na verdade, é uma interpretação equivocada. Por quê? O que foi proibido foi a palavra de Deus nas casas, tá? Mas não é a mesma coisa? Se proibiu a palavra de Deus nas casas, está proibindo os católicos de ler a Bíblia. Não. Por quê? Porque quando o Papa falou de proibição da palavra de Deus nas casas, palavra de Deus não é somente um livro escrito, estava no contexto das pregações nas casas. Então era muito comum receberem os missionários, né, os diversos pregadores, nas suas casas para pregarem para as famílias. Só que estavam num contexto em que muitos desses pregadores que diziam pregar em nome de Jesus e da igreja, estavam pregando que a carne não prestava, que as pessoas não deveriam ter relações sexuais, porque era algo abominável, que dentro logicamente falando de relação sexual dentro do casamento, que os casais não deveriam ter relação sexual, que deveriam abortar, e que até cometer suicídio era coisa louvável. Tá? Então a igreja falou de não ter a palavra de Deus nas casas para evitar das pessoas terem esses pregadores em casa. Então não era você não ter o livro da Bíblia, os evangelhos, tá? Era você evitar de ter essas pessoas nas suas casas, porque imagina o B.O. que dava. Além disso, as bruxas não era necessariamente pessoa que fazia chá, como as pessoas falam. Você pode ver o próprio Santa Teresa de Ávila, no livro de Santa Teresa de Ávila, ela vai uma mulher que fazia alguns chás quando ela estava doente, alguma coisa. Então a igreja não estava condenando quem fazia remédio medicinal. Pode ter tido um outro equívoco, como eu falei, uma outra pessoa sendo acusada, depois o investigado ser inocentado, ou por algum erro processual ter sido até condenada, mas em suma nós devemos lembrar que muitas pessoas que eram chamadas de bruxas ou bruxos eram pessoas que participavam de rituais satânicos, faziam sacrifícios até mesmo humanos. Tá? Anderson, não acredito que isso acontece. Gente, isso acontece hoje. Processo judicial e penal no Brasil, de vez em quando, infelizmente, nós vemos pessoas aí que mataram outras pessoas em rituais. Tá? Você pode não acreditar na existência do demônio, mas que existiram e existem ainda hoje na sociedade pessoas que matam em rituais religiosos. Acontece hoje. Você acha que não ia acontecer na Idade Média? Por isso que eu falo, a igreja pode ter cometido erros, principalmente processuais, mas na ideia inicial era justamente conter esse tipo de crime, tá? Até porque era algo bárbaro, né? Você pensar uma pessoa que cometia sacrifícios humanos, então tinha que se ter essa investigação, porque poderiam acusar uma pessoa inocentemente. Nós vemos que até hoje pessoas são acusadas de maneira inocente, de maneira indevida, né? Melhor dizendo, naquele tempo também, tá? Só que naquele tempo não tinha uma câmera na rua mostrando que na hora do crime que disse que teve o sacrifício humano, ele estava, na verdade, trabalhando de ajudante do artesão. Não tinha. Então precisava investigar, ter testemunhas, etc., para uma tentativa de se evitar a injustiça. Tá? Então aqui eu acho que ficou claro. Tá? A heresia tinha toda essa questão de pessoas que muitas vezes pregavam suicídios e tudo mais, que naquele tempo você imagina. Tá? E também bruxas, também tinha essa questão de bruxos e bruxas, pessoas que muitas vezes cometiam sacrifícios humanos e tantas outras coisas. E a questão da pena de morte a gente tem que lembrar, né, que era do contexto da época. Tanto que hoje a Igreja Católica está no Catecismo, o Papa Francisco modificou. Hoje a Igreja Católica, de maneira geral, não aceita a pena de morte. Por quê? Segundo as palavras do Papa Francisco, com o desenvolvimento da sociedade, hoje a sociedade em geral já pode tratar o preso de uma maneira diferente, aplicar uma punição e conservar a paz na sociedade usando outros meios, tá? Mas lembremos que pensa hoje, século XXI, o Brasil tem problemas no seu sistema prisional, agora você imagine, né, no século, na Idade Média, tá? Não estou dizendo que o mais correto era matar, até porque, como nós vimos, a própria Santa Joana d'Arc sofreu com um processo fraudulento, tá? Mas a gente tem que compreender o contexto da sociedade
era outro, era diferente, tá? Questão dos abusos eu já falei, já adiantei um pouco. Erros e abusos humanos. Sim, houve os erros, os abusos, como eu falei, mas a gente tem que compreender que foi importante no próprio desenvolvimento dos direitos humanos. Por quê? Se antes se jogava lá do penhasco e se você sobreviver é porque você é inocente, agora tem que se respeitar o princípio do cumprimento do dever legal, tá? O processo legal, tem que se cumprir o processo legal, tem que se cumprir aqui os ritos. Até hoje, gente, um casamento, por exemplo, se não cumprir o rito corretamente, os protocolos, tudo aquilo que está lá no Código de Direito Canônico, o casamento depois ele é inválido, tá? Então muitas vezes houve de fato muitos equívocos, erros, mas em suma todos esses erros e equívocos porque não se cumpriu o processo legal que era estipulado lá. Houve erros, não estou negando que houveram erros de padres, muitas vezes bispos, mal intencionados, se vendendo por causa de reis, principalmente na Inquisição Espanhola, porque a maioria dos erros que você vai falar de absurdos da Inquisição aconteceu na Inquisição Espanhola por culpa do rei que chantageou o Papa. Tem todo um contexto específico, eu não vou entrar aqui é mais uma orientação para você refletir sobre a Inquisição e ter aqui um pensamento diferente, né, para você, na hora de ler a Inquisição, você poder contextualizar um pouco. Mas a Inquisição Espanhola foi onde houve os maiores equívocos, os maiores problemas, porque foi ali fruto de chantagem, porque estava tendo a Revolução Protestante, a parte espanhola poderia ficar com os protestantes. O rei espanhol, na época, foi toda uma questão de chantagem. Então muitos padres, muitas vezes pensando num poder temporal, de poder, de dinheiro, de ganância, podem ter se vendido. Não estou aqui falando, Anderson, isso não é absurdo? Como é absurdo hoje, juiz se vender, o cara que ganha 30, 40 mil, 50 mil, vender sentença, não estou acusando, estou falando o que eu vejo no noticiário de falar de suspeitas, de denúncias, tá? Então, se hoje, na sociedade de hoje, se tem isso, lá atrás também tinha. Só que eu não posso julgar São João, que permaneceu fiel a nosso Senhor Jesus Cristo até a cruz, porque Judas traiu. Se Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, então São João também é um mercenário. Não, eu não posso julgar São João por causa que houve Judas, tá? Então, sobre essa questão do desenvolvimento dos direitos humanos, olhe para a igreja com carinho, principalmente você, estudante de direito, porque muitas vezes você não sabe, mas a Defensoria Pública, ela foi inspirada num santo católico, Santo Ivo, tá? Como isso, Anderson? Como as defensorias públicas, né, nos países onde há defensoria pública, surge principalmente por causa de Santo Ivo, que foi um frade franciscano estudado do direito, né, bacharel em direito, digamos assim, e que defendia as pessoas gratuitamente. Ele falava para as pessoas, mostra-me que tua causa é justa e eu te defenderei de graça. Não sabia que Santo Ivo era padroeiro dos advogados por isso, né? É por isso que ele é padroeiro dos advogados. E foi inspirado nele, na vida dele, na missão dele, que ele falava, mostra-me que tua causa é justa e eu te defenderei de graça. Então, inspirado nele foi surgindo a Defensoria Pública para quê? Para defender os pobres. Porque muitas vezes, ainda acontece hoje, né? As pessoas que têm dinheiro contratam os melhores advogados, o pobre muitas vezes não tem a quem recorrer, então se cria a Defensoria Pública. Embora a gente possa questionar muitas vezes da qualidade dela, tá? Embora eu reconheça que muitas vezes a qualidade da Defensoria Pública ela é questionável, ela é um pouquinho ruim por causa da quantidade de processo, ou seja, é muito processo para pouco defensor público, e aí acaba gerando um efeito negativo na qualidade da Defensoria Pública, tá? Mas foi inspirado em Santo Ivo. E uma outra coisa que eu já vi alguns professores que eu tive na área do direito quando ia falar de Inquisição, eu acho engraçado, porque às vezes tem algumas coisas que acontecem na sociedade de hoje, eles aplaudem. Mas quando é a Inquisição, é um absurdo. Olha só o absurdo. Na Inquisição, a igreja denunciava, a igreja defendia e a igreja acusava. E a igreja julgava, perdão.
A igreja denunciava o cara de herege. A igreja dava um advogado para defender o herege. E a igreja é que julgava. Gente, isso acontece hoje. Só que não é a igreja, é o Estado. Quem denuncia o sujeito num crime? Defensoria Pública, que é um órgão do Estado. Você tem dinheiro para se defender? Tem não, né? Então quem é que vai ser seu advogado? Um defensor público, que é um órgão, e a Defensoria Pública é um órgão do Estado. E quem é que vai julgar a causa se o cara é inocente ou condenado? Um juiz de direito. E o juiz é o representante do Estado. Então o Estado aqui acusa, o Estado defende e o Estado julga. E hoje a gente fala, que bonito, o devido processo legal, os poderes. Mas a Inquisição não, a Inquisição é um absurdo, né? Não pode. Gente, acontece a mesma coisa. Você vê aqui, sem querer entrar no mérito, da coisa, mas você vê em São Paulo a paralisação do futebol. O governador de São Paulo se negou a autorizar novamente o futebol, né, o Campeonato Paulista, e ele disse, se o Ministério Público autorizar, eu libero. Aí eu fiquei pensando, o Ministério Público ele não denunciava, ele não deveria somente sugerir e denunciar à justiça, ao juiz, determinada situação, mas não, lá em São Paulo ele sugere paralisar o futebol e ele também julga, ele decide, vai voltar ou não vai voltar. Né? Então, e você vê, no geral é isso. Claro que aqui não tá o contexto completo, tá? Porque a Federação Paulista de Futebol tem o advogado particular, mas no geral, você não tem direito, você não tem dinheiro para pagar um advogado privado, em suma, principalmente se você estiver entrando em litígio com um órgão do governo, você vai estar sendo acusado por um órgão, tá, do Estado, Ministério Público, né? Você vai ter lá o promotor, vamos pensar aqui no contexto penal, o promotor vai te acusar, ele é Estado, defensor público vai te defender, órgão do Estado, e você vai ser julgado por um juiz, representante do Estado. Então, é claro que são contextos diferentes, tá, gente? É óbvio. Só que eu quero que você observe isso porque muitas vezes acontece isso. A pessoa olha para a Inquisição de um jeito, mas coisas semelhantes acontecem hoje. E aqui é evolução. Lá não era evolução, não. A gente saiu de um direito germânico, que era aquela coisa absurda, e não consegue ver que, na verdade, a Inquisição foi uma evolução. Com seus erros e defeitos no processo, é verdade, mas foi uma evolução. E foi importante para que nós chegássemos ao direito de hoje. O nosso direito brasileiro ele é inspirado no direito romano e no direito canônico, sim, senhor, você queira ou não. Falem para os estudantes de direito de hoje, ou não falem, é o fato. Ele é inspirado no Código Romano e no Código de Direito Canônico. Muita coisa do direito, tá? E principalmente direitos humanos, né? Diga-se de passagem, porque a Igreja Católica sempre que foi lá criando os hospitais, cuidando dos leprosos, e até isso é importante, se você for olhar os hospitais hoje e for querer julgar os hospitais no princípio, quando a igreja cuidava, aquela coisa das freiras que iam cuidar dos leprosos, etc., o tratamento era muito ruim comparado com o de hoje, mas a gente vai questionar, não, por quê? Porque era o que tinha na época. A mesma coisa a Inquisição, tá? Era o que tinha, era o contexto que se tinha naquela época, tá bom? Então, fica aqui no final, eu quero deixar uma dica. Se você quiser se aprofundar mais sobre a Inquisição, vou deixar o link aqui abaixo, de uma aula do padre Paulo Ricardo sobre o tema, tá? E de maneira mais profunda, com referências, etc, 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 tá? Mas, antes de encerrar de fato, gostaria de falar algo para vocês refletirem. Por que se fala tanto da Inquisição Católica, e de muitas vezes de maneira contextualizada, negativa, inclusive às vezes até constrangendo os católicos atuais na academia, tá? Falando de maneira contrária à Inquisição, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, por causa, olha a Inquisição. Por que não se cita nas escolas e nas universidades a Inquisição protestante? Calma, eu não estou aqui querendo acusar a igreja A ou a igreja B. Estamos falando aqui de história, tá? Contexto histórico. Existia uma Inquisição protestante. Se perseguia bruxo ou não, estude,
tá? Se houve perseguição religiosa ou não, estude, mas aqui no Brasil, especialmente, nós deveríamos estudar o fenômeno da Inquisição protestante. Por quê? Porque a Inquisição católica, que eu citei para vocês, não chegou no Brasil. Não teve um tribunal de Inquisição aqui no Brasil, mas teve Inquisição protestante. Por que nós não estudamos ela? Nós temos aqui no Brasil os mártires do Rio Grande do Norte. Já ouviu falar? São Mateus Moreira e seus companheiros. Vários mártires foram canonizados há pouco tempo, há alguns anos, mas nós ouvimos pouco falar, que antes eles eram beatos, enfim, nós ouvimos pouco falar destes mártires brasileiros. Meus pais são do Rio Grande do Norte e eu nunca tinha ouvido falar de São Mateus Moreira e seus companheiros. O povo do Rio Grande do Norte, a maioria, não conhece. O Nordeste não conhece, o Brasil não conhece, mas eles foram condenados na Inquisição protestante. Né? Contexto aqui, de maneira bem resumida. Vocês sabem o som passando aí, mas eu vou continuar, estou finalizando o vídeo. O carro do som passando na rua. O contexto foi o seguinte, vocês sabem da invasão holandesa, né? Outros povos foram querendo invadir o Brasil. E juntamente com esses povos vieram calvinistas, né? Protestantes calvinistas. E como nós católicos, nós cremos na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, para nós católicos aquilo dali não é um pão, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos Jesus Cristo, nós comemos a carne de Jesus Cristo. Os calvinistas não creem nisso. E então, dentro daquele contexto, eles perseguiram os católicos e instigaram os índios a invadirem uma igreja católica e realizarem uma verdadeira carnificina. Pesquisem. Teve questão, parece até de canibalismo, gente com o coração arrancado, né? Salvo engano, foi até o próprio Mateus Moreira, né? Que morreu dizendo louvado seja o Santíssimo Sacramento. Enfim, os índios entraram na igreja e fizeram a verdadeira carnificina. Tanto que se fala São Mateus Moreira e seus companheiros, porque nem se identificou todos, né? Somente alguns dos mártires foram identificados. Então, nem se pôde identificar todos aqueles que morreram em nome da fé católica, tá? Sem devido processo legal e num contexto diferente do que foi a Inquisição. Mas aqui eu quero que vocês reflitam. Por que um evento histórico... Não estou dizendo que não se deva falar da Inquisição nas escolas e nas faculdades, não. Você tem que falar, mas o que eu peço você fale com o devido contexto, tá? Mas por que não se fala da Inquisição protestante que resultou no martírio de São Mateus Moreira e seus diversos companheiros? Uma igreja, pessoas que estavam na igreja lotada, uma igreja lotada de fiéis católicos, foram assassinados numa carnificina realizada por índios, instigada por calvinistas. Fica aí o questionamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de misericórdia, e que viva Cristo Rei.